Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês e também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. Nesse dia 14 de julho de 2023, nós estamos na 14ª semana do tempo comum desta sexta-feira, cor litúrgica é verde. Nesse dia, nós vamos lembrar de São Camilo de Leles, tá? Vamos para a leitura do livro Escatologia sobre o Fim do Mundo. Vamos avançar mais alguns parágrafos aqui, certo? Tertuliano, no século III, atesta largamente o costume de orar pelos defuntos pública e privadamente, inclusive oferecendo por eles a Eucaristia. Ele diz claramente que a viúva ora pela alma do marido e oferece um sacrifício em cada aniversário de sua morte. Assim é claríssimo o costume da oração pelos mortos nos 4 primeiros séculos cristãos. Um texto que teve particular importância para o nosso tema foi o de São Cipriano, bispo de Cartago, no século III, explicando uma frase de Cristo. Ele diz o seguinte:
Uma coisa é não sair o encarcerado até pagar o último centavo, e outra é receber sem demora o prêmio da fé e do valor. Uma coisa é purificar-se dos pecados pelo tormento de grandes dores e purgar muito tempo pelo fogo. Outra, ser coroado logo pelo Senhor. Cipriano aqui refere-se aos que fugiram do martírio nas perseguições. Para aqueles que não puderam se purificar antes da morte pelo martírio, haverá um fogo purificador, fogo purgatório. Aqui aparece pela primeira vez um testemunho explícito da convicção deste estado purgatório, mas notemos que a expressão fogo purgatório é metafórica. Desde então vai aparecendo cada vez mais claro para os cristãos. Primeiro, a existência de um estado no qual os defuntos são purificados. Segundo, o caráter penal expiatório desse estado. E, terceiro, a ajuda que os sufrágios às orações dos vivos podem dar aos defuntos. Afinal, como podemos entender o purgatório? Vamos partir de uma belíssima imagem do Apocalipse que descreve o Cristo ressuscitado. Os olhos eram como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze incandescente ao fogo, forno, e a voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, 14 a 15, conforme Daniel 10, 6. Muito bem. Feito a leitura, só de um trecho, porque senão eu termino logo o capítulo, né? E aí eu quero estender um pouquinho para o dia 18 de julho, que é a data da partida de Dom Henrique Soares para o Reino dos Céus, né? Tá bom? Vou dar essa espichada. O que vai acontecer depois? Eu vou ter que eleger um outro livro, algum outro escrito, mas aí não vai ser dele, né? Até, veja bem, do dia 18 em diante ainda temos vários santos muito interessantes para a gente estar falando, né? E quer ver? Eu já vou dar um spoiler dos santos, ó. Bom, dia 16 agora, Nossa Senhora do Carmo, tá certo? Pro dia 20, tem gente que cita Santa Margarida. Tem um canal no Instagram e até no YouTube que sempre fala da Santa Margarida. Esse é um dos canais que eu sempre falo, que, assim, adotam, entre aspas, né? Adotam um santo que já não é tão conhecido e divulgam, tá? Depois, lá por dia 22 de julho, Santa Maria Madalena. 23, Santa Brígida. Depois, 25, São Cristóvão e São Tiago Maior, que é no mesmo dia, dia 25. Dia 26, Santa Ana e São Joaquim, os avós de Senhor Jesus Cristo, pais de Nossa Senhora. Depois, 27 e 28, são papas, né? São Celestino I e Santo Inocêncio I. No dia 29, temos um conjunto de santos. Santa Marta, Santa Maria de Betânia e Lázaro. Todos de Betânia, né? Aqui eu anotei errado. Santa Joana d'Arc foi em maio. Não sei por que eu anotei aqui em julho. Ai. E dia 31, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Não é verdade? Então, meu povo, é intenso. Então, alguma coisa há de acontecer. Vou ver se eu elejo um desses santos e vou falando até o final do mês, tá? Tá certo? Santo Inácio de Loyola eu não vou, desculpa falar, né? Não tenho nada contra Santo Inácio de Loyola, mas ele vai ser muito divulgado. Então, eu prefiro pegar um santo que já está um pouco esquecido. E eu vou dar uma olhada, talvez até a Santa Brígida. Mas o problema da Santa Brígida é que já muita coisa virou lenda, né? Então, o meu medo é esse. Eu tenho que ver certinho o que eu vou falar. E mais um desses santos, nem que seja um dos papas aqui, ou a própria Santa Margarida, eu vá falar alguma coisa, tá bom? Tá certo? Ou falarei alguma coisa do preciosíssimo sangue de Cristo, tá certo? Porque estamos no mês dele, né? E prevalência sempre Jesus Cristo, tá bom? Bom, feito o pitaco do dia. Então, gente, eu tenho evitado muito, mas eu não vou mentir para vocês que a língua coça, uma coça mesmo. É cada história, né, que a gente vê por aí e... Ai, gente, então, aí eu vou ter que falar, né, porque vocês vão saber de um jeito ou de outro. Noticiário... Eu não sei se eu dou risada com a notícia ou... ficou o absurdo da coisa. Ficou muito absurdo. Então, aqui no interior do Paraná, acho que foi Apucarana,
que é no norte do Paraná. Olha a notícia que saiu ontem. Um padre foi ameaçado, um padre, não é pastor não, é padre mesmo. O padre foi ameaçado por uma fiel, por uma mulher, que acho que é uma voluntária, faz parte de alguma pastoral, alguma coisa. Foi ameaçado com um simulacro de arma de fogo. Quando eu falo simulacro, é assim, que não é uma arma de fogo. Aliás, era uma arma daquelas de pinball, aquelas que solta bolinha de tinta, sabe? Mas parece arma, né? Porque teve uma febre aqui, uma época que todo mundo queria brincar de guerrinha, né? Aí veste aqueles colete e usa os capacetes e tal, para evitar que aquela tinta, porque ele é uma arma que cospe aquilo e aquilo vai com uma certa pressão, pode machucar, dependendo da coisa. E eu não sei se a arma estava carregada ou não. Mas a questão não foi só a mulher ter ameaçado o padre com uma arma de fogo, ou com um simulacro de arma de fogo. O absurdo da coisa é que ela não sei se invadiu a missa ou a hora que o padre estava falando, não sei se isso foi uma missa ou foi uma pregação, eu não sei. Eu sei que ela chegou, falou para a comunidade inteira que estava apaixonada pelo padre e eu não sei se era isso que eu entendi, disse que ia matar o padre. Aí todo mundo saiu correndo, ela se escondeu na sacristia com essa arma. Eu não sei se ficou trancada com o padre ou não. Eu sei que o padre, resultado da coisa. O padre agora tem segurança particular, coitado do homem, né? Meu Deus. E a mulher foi encaminhada para a delegacia, né? Gente, que absurdo. Só que o absurdo que pode levar à morte mesmo, né? Tem que cuidar bastante. Mas, gente, rezemos pelo padre dessa cidade. Então, ontem saiu essa notícia, ficou uma coisa meio estranha, uma bizarrice mesmo. Beira o humor negro, sabe? Porque até falar na real, que o povo se apaixona pelo padre, tá? Isso aí, infelizmente, a gente sempre ouve aqui e acolá. Sempre vai ter. E aí, coitado do padre, né? Coitado da pessoa também, né? Rezemos. Mas esse é um caso muito grave em que, infelizmente, eu tenho que fazer o alerta. Gente, pelo amor de Deus, né? Se atentem aí, ou comunidades, verifiquem se não tem um irmãozinho, uma irmãzinha aí um pouco alterado da cabeça aí, certo? Isso é muito perigoso, né? Graças a Deus a integridade física do padre não foi ameaçada, mas poderia ter sido pior. Infelizmente, aí não é questão do padre, mas já teve situações, inclusive, de artistas, cantores, celebridades que foram mortos, seja com arma de fogo, arma branca, com, às vezes, um presidente de um fã-clube dessa pessoa, né? Lá nos Estados Unidos teve um caso assim. A moça tinha um fã-clube de uma... Nem lembro mais quem que era a celebridade, se era uma cantora, porque foi há 20 anos ou 30 anos atrás. Eu sei que tinha uma celebridade lá nos Estados Unidos, uma artista, e foi morta justamente pela fã do principal fã-clube que ela coordenava. Quer dizer, essa paixão, essa obsessão foi tão grande que ultrapassou os limites, né? Então tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? E assim, é muito triste ouvir um negócio desse. Muito triste, sabe? Que essa pessoa, né, que nós possamos rezar por ambos, né? Tanto a pessoa que diz que tá se... Isso não é paixão, né? Pelo amor de Deus, né? Isso a gente tem um nome pra isso, obsessão, né? Só que a obsessão não pode entrar dentro da psicopatia da pessoa, certo? Mas eu não gosto de falar esse tipo de assunto, mas é para todo mundo ficar atento, porque depois do que aconteceu com aqueles dois jovens lá, aqui mesmo no Paraná também, em Cambé, né? Que o piazão lá chegou acelerado e matou o casal, né? Os namorados lá, os alunos da escola estadual. Gente, olha, é cada notícia sem noção, né? E tem de tudo, tem de tudo. Tudo, tudo, tudo.
tudo que você possa imaginar. E eu tenho evitado falar outros, né? Mas esse é um caso que envolve a Igreja Católica, daqui da região. Aqui, quando eu falo região, aqui do estado, né? Não é da minha região. É bem longe, inclusive. A cidade é bem distante daqui. Mas é o absurdo. É o absurdo dos tempos, das ideias. Não sei o que que leva a pessoa, né? Então, gente, veja bem. O que está acontecendo no mundo e está vindo com mensagem subliminar, já que eu adentrei nesse assunto, está entrando com uma mensagem subliminar todo dia, todo dia, todo dia, seja propaganda de bebida, de doce, de perfume, quando eu falo doce é chocolate, e tudo, tá, tudo mais. Primeira coisa, a gente tem que entender da seguinte forma: eles dão a entender, novelas, filmes, que nós vivemos uma sociedade no limits, assim, sem limites. Não há limites para sonhar, para fazer, nós temos a liberalidade. Isso não é liberdade, isso é uma liberalidade geral. Tá, todo mundo faz o que quiser da sua vida. Mas além de todo mundo faz o que quiser com a sua vida, você tem o direito de pensar o que quiser da sua vida. Veja bem, você até pode pensar tudo que você quer pensar na sua vida dentro da sua cabeça. E isso pode gerar alguns problemas internos e depois externos, né? A questão é que diante de um sentimento, de uma agonia, de uma ansiedade, alguma coisa que está causando ansiedade, um pensamento agarrado, alguma coisa, a gente tem que sempre colocar nos limites morais, nos limites de valor, se aquilo tem valor, ou se é uma imoralidade, penso eu, né? Não sei a quanto vocês. Eu sei que se eu não coloco uma cerquinha delimitando a mim mesma, eu vou fazer bobeira mesmo. Eu não sei quanto a vocês, é uma opinião minha. Não estou falando que vocês pensarem como eu penso. Mas a gente não pode trazer para a realidade real aquilo que a internet, principalmente, prega. O que a internet prega? A internet tem uma filosofia. Vai procurar a história da internet. Já falei, vou repetir. Ela nasce dentro do período da contracultura norte-americana. A internet mesmo, ela não surge nos Estados Unidos. Ela surge, se não me engano, na França, uma coisa assim. Depois é um sistema top secret, assim, da área militar, para comunicação entre eles, né, para guerra e tudo. Mas ele é desenvolvido mais, assim, de uma forma mais intensa nos Estados Unidos com o boom da era da informática, com Bill Gates e tudo mais, porque querendo ou não, Bill Gates é o rei da coisa toda, né? Ele começou com os hardware, depois com os software, principalmente softwares, que são os programas. E a partir dali, todo esse desenvolvimento. Então, se não tivesse um Windows, a gente não teria nem como acessar, basicamente, tudo que nós acessamos hoje em dia. Hoje em dia, o Windows, falar a verdade, fica uma coisa meio jurássica, assim. Você, às vezes, precisa de um Word, de um Excel, de um PowerPoint, mas a gente se dá muito bem com as redes sociais, né? Então, a gente até ultrapassou isso. Acho que o próprio Bill Gates já percebeu isso, né? Por isso que agora ele está cobrando o uso de direito desses softwares, porque já passou a era do software. Aliás, já passou até a era do hardware. O negócio agora é a internet mesmo. Só que dentro da internet, o que que acontece? Você pode tudo, você faz tudo, você pode ganhar dinheiro com tudo, você pode pisar em tudo, você pode criar ou destruir, tanto faz, tanto fez. E não é bem assim. Então a gente precisa muitas vezes se conter. Por que a gente faz jejum e oração, né? Na minha opinião, jejum, oração, penitência, mortificação é para dar aquela segurada básica naquele monstro que todo mundo tem, né? Porque eu também não vou fazer cara de santa, certo? Também não interessa o que as pessoas pensam a meu respeito. Mas antes de eu achar que eu sou alguma coisa, é Deus quem vai dizer se eu sou ou não sou, se eu tenho, né, ou não. E a mesma coisa vale para todo mundo. Só que a questão não é só fazer jejum de bonito. Tem que ter um propósito. A gente tem que ofertar as mazelas mesmo, dizer, não, para evitar que um monstro, uma coisa monstruosa saia de mim, todo mundo carrega um monstro, cada um carrega, aí vem aquele, né, a concupiscência e tal. Não, é para evitar que a concupiscência dá aquela liberada fermentada assim e gere um monstro.
uma monstra, uma coisa ruim, uma bruxa, um bruxo, entendeu? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Aí vira essa situação. E agora? E a dignidade dessa senhora que declarou que é apaixonada, agora vou matar o padre? Isso tá parecendo aquela mulher que jogou o padre Marcelo Rossi lá, lá do púlpito, lá lembra? 2000, ó, acho que foi em 2019, antes da pandemia, né? Porque depois aí não teve PHN. Esse ano vai ter PHN, agora vai ser esse fim de semana já é o PHN. 25 anos de PHN. Mas lembra lá em 2019, o que aconteceu com o padre Marcelo Rossi? No encerramento. Foi o mais intenso PHN, que eu lembro até hoje. Aí a mulher desconcertada chegou lá e derrubou, empurrou ele, né? Ele não teve como ver. A mulher empurrou ele quando ele tava de costas. Empurrou, jogou ele 2 metros de altura. Gente, o homem grande daquele, ele tava magrinho. Hoje em dia ele tá reforçado, né? Ele podia ter quebrado o pescoço, podia ter quebrado uma perna, podia ter quebrado um braço, podia ter deslocado a clavícula, podia ter feito um monte de coisa. Aí, como diz, né, o pessoal aqui em casa, e como é que fica? E agora? A mulher volta pra casa, como é que vai falar isso pros vizinhos? Ah, tá aí a louca lá que empurrou o padre Marcelo Rossi. Ela tá, aliás, essa senhora tá levando um processo, né? Acho que a Canção Nova fez um boletim de ocorrência, processou a mulher, uma coisa assim, porque não pode chegar simplesmente no meio da missa e empurra o padre. Que na época, é que o áudio já não tá mais disponível. Mas na época, o que eu comentei? Padre Marcelo Rossi é o presidente da missa, ou seja, ele começou a missa, vai ter que terminar. Por isso que depois ele entrou meio atordoado lá para fechar a missa. Mas foi um nervoso, né, gente? Entende? Então, toda vez que eu vejo um negócio desse gênero, é um absurdo, né? Ah, mas a gente decepciona com o padre. Sim, acontece essas coisas. Ah, porque a pessoa tá apaixonada pelo padre. Hoje em dia, mulher, homem, o negócio tá assim, né? Gente, você está, guarda pra você e vai se resolver. Com Deus ainda, né? Não com o padre, vai se resolver, né? Com Deus. O que eu já ouvi de orientação, né, direção espiritual nesse sentido? Se afaste daquela paróquia. Mas o ruim é quando eu penso assim, às vezes a pessoa mora no interiorzão, só tem aquela paróquia. Como é que faz, né? Então, a gente tem que manter o decoro, né? Agora, o padre pensar alguma coisa de você, aí já é outra história. Aí rezemos, né? Rezemos por essa situação, né? Uma coisa é eu sentir, Maria Helena, sentir por alguém, casado, consagrado, padre ou ministro, não sei. Eu tenho que me resolver, porque tá errado. Tá errado, tá errado e tá errado, né? Agora, vocês talvez achem um absurdo, mas cuidado com o julgamento, porque todo mundo tem aquele ponto fraco que é a pedra de tropeço. Pode não ser a questão da paixonice, mas pode ser uma obsessão, pode ser a fofoca, a inquisição de alguém, a dignidade de alguém. Às vezes tem gente furtando coisa por aí, na sua casa, na sua comunidade, tá. Então, às vezes a pedra de toque é outra, né? É o plano sexual, às vezes é o plano sentimental, pode ser o plano imoral da corrupção em dinheiro e tal. Eu acho que vale a reflexão. Então, eu até nem gostaria de estar falando desse tipo de assunto, mas olha, eu precisei trazer porque, poxa, gente, é muito triste esse tipo de assunto. Eu acho assim o fim, né? Porque a gente assim, quem nunca se apaixonou, né? Mas a gente tem que entender que isso não pode ser externado. Se uma pessoa, que nem eu sou solteira, às vezes se a outra pessoa é solteiro, no caso solteiro, né? Solteira não. For solteiro, a gente pergunta e tal. Não deu certo, a gente fica com a vergonha pra nossa cara, né? Mas quando a pessoa já tá compromissada, esquece. Não, ixi. Aí é o capeta montando um ninho na cabeça, no coração. Aí tem que tirar essa serpente maligna, né? Tem que tirar essa serpente do mal. E, Nossa Senhora, por favor, dá pra dar uma levanta seu pezinho, dá pra, né? Dá pra matar essa coisa ruim que tá aqui no meu coração, né? Beleza? Tá, então fica como um pitaco bizarro. Aconteceu uma bizarrice aí, coisa mais esquisita que eu já ouvi.
Nunca tinha ouvido um negócio desse. Eu já ouvi, ó, uma bizarrice que eu já ouvi, não dá pra passar pano também, mas há muito tempo atrás aconteceu, e agora? Não lembro se foi em Curitiba, mas foi aqui no Paraná. Foi no Paraná. Acho que não foi em Curitiba, foi em uma outra cidade, mas há muito, muito tempo atrás. Eu nem tinha voltado para a igreja ainda. O padre fugiu, não lembro se era com uma ministra de Eucaristia ou com alguém de algum movimento da pastoral. Eu sei que era uma pessoa dentro ali da comunidade. E eles fugiram. Sumiu. Abandonou, o padre abandonou a igreja e fugiu com a moça. Nem era moça, uma senhora. Uma senhora, nem sei se era casada ainda. Meu Deus. Então já era um escândalo naquele. Eu, naquela época, já achei um absurdo. Falei, nossa, que horror. Né? Então, mas aconteceu também. Infelizmente, mas é aquela história que eu já sempre falo, né? Por que às vezes você não vê mais aquele ministro de Eucaristia? Por que você não vê o líder da pastoral, o líder no movimento lá como liderança? Simplesmente sumiu. Sumiu, desapareceu. Por algum motivo. Ou sumiram com ele, tipo, sumiram no sentido, deixaram ele no canto. O padre, né? Porque são dentro da comunidade, ou você vê um escândalo com um bispo, de repente, um arcebispo, o que acontece? São ministérios muito tentados. Muito tentados. E ai daquele ministro, seja sacerdote, seja ministro de Eucaristia, seja liderança tal, quando cai. Porque veja, quando alguém aproxima da pessoa e faz cair em algum pecado mortal, em algum pecado grave, desculpa falar. Esses tempos eu ouvi uma fofoca muito feia. Relacionado a um sacerdote. Eu não vou dizer da onde, o que foi, mas enfim, ouvi. E eu não sei, eu tenho por mim que esse sacerdote está doente. Fisicamente, assim. Não sei, não tenho como provar nada, assim, sabe? Só que a fofoca chegou meio que pá. E a pessoa que falou não é católica, ela é protestante. Ah, porque isso? Ah, tá. Aí, né, já que foi citado o nome desse padre, eu tô rezando pela saúde dele. Né? Porque por algum motivo me veio que ele tá muito doente. Ele tá com uma doença, sei lá, permanente, sabe? Pode parecer coisa da minha cabeça mesmo, mas aí eu comecei a rezar. E aí me veio, só que depois eu não retruquei com essa pessoa evangélica, porque não adianta, a pessoa já é evangélica, ela é de outra linha. Ela é de outra linha, nem é evangélica, nem é do pentecostalismo. É desses, enfim, a gente chama de seita, né? Mas me veio assim, né? Quando a pessoa cai no pecado, eu vou terminar com essa. Isso vale para mim, para você que tá me ouvindo. Às vezes você sempre tem aquele erro que você sempre comete. Nem vou falar pecado, para não colocar fardos nas suas costas. Mas isso envolve outra pessoa, né? Tipo, todo mundo tem aquele desejo de um erro. O ponto de toque ruim, né? E a gente tem que cuidar, porque quando algumas pessoas se aproximam da gente, a grande maioria das pessoas que vêm até nós, ou que a gente chama, ou que a gente gosta e tal, eles não estão interessados no nosso bem-estar. Algumas pessoas, pode ser até poucas, e dependendo digamos, da visibilidade de alguém, aí vem mais gente ruim para lascar, para não falar outra palavra, para lascar com a vida daquela pessoa que está no top dos top. Então, essa fofoca, né, tive que apresentar a pessoa que me fez a fofoca, né? Infelizmente, pode ser que seja verdade mesmo, mas não venham mais ao caso, porque a pessoa acha que está com a má intenção de me levar para a seita dele, né? Mas aí não. Não, aqui não, violão, né? E não adianta denegrir a imagem do sacerdote, porque se de fato aconteceu algo, né, de tanto de que fez encontro aqui, encontro ali, encontro cá, provavelmente ficou doente. Ficou com algo estranho,
Por quê? Porque alguém foi lá para lascar com a vida da pessoa. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. O pecado, principalmente o mortal, né? Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer sempre. Nunca se fala assim que quem se importa com a gente é pai e mãe e olhe lá. É, gente, verdade. Às vezes é só a mãe ou o pai e acabou. E se você não tem pai e mãe, foi aquela avó, aquele avô que se importaram com você, brigou com você e deu amor só. Porque a maioria das pessoas vem para lascar com a nossa vida. Quando não lasca com a nossa cabeça, com o nosso emocional, cheio de boas intenções. Mas aí vem aquela máxima: de boas intenções, o inferno tá cheio. Porque a pessoa acha que tá com boa intenção, mas ela não tá colaborando, porque ela tá se achegando em alguém ou na gente por alguma necessidade dela. Não é porque se importa com a gente. Porque se importasse com a gente, estaria colocando a gente em oração, em silêncio. Porque quem é católico, achegado a Nossa Senhora, a gente aprende na escola de Nossa Senhora, na escola de São José, na escola de Nazaré. Aliás, acho que esse até livro que eu vou pegar para ler para vocês do dia 18 em diante, do guardião da cidade de Nazaré, aquele frei franciscano que tem um programa. Às vezes, de vez em quando, aparece na Canção Nova. Ele tem 3 livros pela Canção Nova. Depois eu falo para vocês. Tá? Então, eu só tô dizendo isso. Eu puxei esse lance bizarro do interior do Paraná, porque coincidiu também que eu lembrei desses tempos do comentário nefasto de uma pessoa fazendo fofoca de um padre. E aí, eu fiquei pensando, pobre coitado do padre, pobre coitado de quem fez a fofoca, e o que eu tenho que tirar disso? Porque às vezes a gente tem que aprender também com o que vem externo, né? Eu aprendi. Marilena, e para você também, né? Quem está me acompanhando pode não parecer, mas eu me importo muito com o seu bem-estar, quem está me ouvindo. Mesmo que você não goste de mim, mesmo que... reza pelos meus inimigos mesmo, porque tem conversão, porque vocês sejam melhores pessoas, melhores almas aí para Jesus, que se abram para Jesus, mas quem se importa de fato com a gente é o próprio Jesus. Nem às vezes os pais da gente se importam muito, mas ainda assim pai e mãe se importam com a gente, né? Então, dê valor a quem se importa de verdade com você, com o seu bem-estar. E cuidado com as pessoas que você tem trazido para a sua vida, porque muitas vezes só vem para ser fardo mesmo, sabe? Então, cuidado. A gente não tá aqui para ser base, né? A gente não tá aqui para ser capacho emocional, suporte emocional de uma pessoa extremamente carente e doente. Seja da cabeça, seja dos sentimentos, né? E às vezes a gente fala para procurar um psicólogo, mas a pessoa não melhora. Por quê? Porque ela não está conseguindo se enxergar, né? Provavelmente. Então, que Deus dê clareza para essa pessoa. Talvez você não tenha entendido muito, porque eu não citei o nome do padre, né? Mas desse outro padre que eu tô falando, que foi o motivo da fofoca. Mas não vale a pena, gente. Aí eu fiquei pensando, no fundo, esse padre deve estar doente, de tanto que ele ficou, sei lá, né? Se socializando demais. E agora, né? Agora é daqui em diante. Então, cuidado, gente. E não fique criticando muito o padre, né? Reze por esse sacerdote, porque ele é bem tentado. Muito tentado. Por isso que saem umas coisas bizarras por aí, né? Nesse caso lá do interior do Paraná, eu não sei se ele provocou. Acho que não. Acho que ele nem sabia o que acontecia na cabeça da mulher, né? Mas, lógico, não deve ter provocado, mas deu um susto muito grande para todo mundo, tá? Bom, feito o pitaco. É sempre assim, eu gravo um rapidinho e depois eu gravo o outro áudio, fica meio longo, né? Então, é um padrão mesmo que eu tenho. Mas eu nem deveria ter falado da fofoca, não. O da fofoca eu deveria ter falado só esse detalhe, né? Cuidado com aquelas pessoas que você coloca na sua vida, situações assim, porque depois a gente se arrepende e aquela pessoa não se importou conosco, né? A pessoa não se importou conosco. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente realmente é objeto de uso de alguém. Se você acha que isso está confortável para você, isso é de comum acordo entre você e a pessoa que está te usando, né?
Ah, mas senão desse jeito eu não consigo participar das coisas. Não, não. Se você aceita, tem consequências, só tô dizendo isso. Mas saiba que a grande maioria das pessoas não se importa com o seu bem-estar, tá? Isso é um motivo de reflexão. Presta atenção naquelas pessoas que você está trazendo. Tem gente que é só para bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Só isso. Tem outras pessoas que você precisa manter distância e impor limites, porque senão vai abusar de você, tá? Então, isso vale para mim, isso vale para você. Cuidado com as suas fofocas que você ouve, não acredite em tudo. E mesmo que seja verdade, reze pelos envolvidos, quem fez a fofoca e o fofocado da vez, tá? Tá certo? Que bom. Então, a primeira leitura de hoje, Gênesis 46, de 1 a 7, 28 a 30. Naqueles dias, Israel partiu com tudo que tinha. Ao chegar a Bersabé, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares, e é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se, deixou Bersabé e seus filhos, o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem, e chegar à terra de Gesem. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesem ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçando ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 36 ou 37, com o refrão: A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e lhe dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penura saciados. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal, faz o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus, ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda, porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. O evangelho de hoje é Mateus 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos serás indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E o evangelho deste último domingo, 14º domingo do tempo comum, foi Mateus 11, versículos 25 a 30. Tá? Beleza? Então, vou deixando vocês por aqui. O pitaco foi longo, tá? Pitaco foi longo. E desejo a todos um ótimo começo de final de semana para vocês, tá? Se cuidem, cuidem de suas emoções. É preciso cuidar das emoções, gente. Tem dia que a gente não tá bem mesmo, né? Mas a gente não pode ser dominado por certos pensamentos, sabe? Eu vou falar na real. Assim, vamos supor que você tá atrás de uma
clínica psicológica. Não é psiquiatria. Psiquiatria vai te indicar remédio. Mas uma clínica psicológica. Porque, aliás, se quem faz, né, tá lá na clínica psiquiátrica, por exemplo, tá se tratando com um psiquiatra, por favor, tem que ter o acompanhamento de um psicólogo para você desabafar um pouco e tudo. Mas, lembrando, existem algumas linhas da psicologia que podem te ajudar, no caso, treinamento dos pensamentos, né? Do que você está pensando e também do que você está sentindo. Importante definir, dar nome. No meu caso, até no caso, se você se sentir assim, que ajuda, você precisa de ajuda, procure um profissional da terapia cognitiva comportamental, tá? Ah, mas tem a linha humanista. Sim, a linha humanista é ótima também, porque leva a filosofia, tem filósofos humanistas, Heidegger, Carl Rogers, Viktor Frankl. Viktor Frankl é o que eu mais gosto, assim, mas é por causa da história de vida de Viktor Frankl, né? E ele não descarta Deus. Isso que é importante, né? Apesar que o psicólogo, ele não pode se meter na questão religiosa. Ele não pode, por exemplo, eu conheci, né, psicólogos que eram espíritas, eram evangélicos e tal, e às vezes acaba incutindo isso no tratamento do tratado ali, do paciente, mas não pode, gente. O CRP não permite esse tipo de coisa. Ou então a pessoa, por exemplo, é junguiano, né? Os junguianos é um pouco complicado. O pessoal do Jung, psicanálise de Jung, dependendo da situação, eles até deixam a clínica psicológica e vão adentrar nas loucuradas que a mitologia ou aquilo dos arquétipos lá que eles estão estudando levou eles. Jung, ele também não descarta a deidade, Deus, ele não descarta isso, né? Ao contrário, ele agrega. Só que nessa existe mitologia, paganismo, idolatria e tal, um monte de coisa, tá? É contemporâneo de Freud, né? Mas assim, ainda Jung é interessante, mas eu não gosto de adentrar muito porque pode descambar para um lado perigoso. Muito perigoso, né? Não, porque de repente alguém pensou assim, mas né, como é que dá para fazer? Então, existe essa possibilidade. Então, se você conhece algum profissional da cognitiva comportamental, a análise de comportamento também conversa com a cognitiva comportamental. Então, às vezes você precisa de ajuda de joguinhos, tabuleiro, usa muito, né? A terapia cognitiva comportamental usa muitas coisas lúdicas, assim. Então, pode te ajudar a você fazer um autoconhecimento e dar nome a certos sentimentos, né? Certos sentimentos e até sensações que você está passando e que você precisa dar nome. Inveja, raiva, ódio, nojo, como é que diz? Outras situações, assim, arrogância, né? Eu sou uma pessoa arrogante e tudo. Pode ser que ajude, tá? Mas ainda eu sou a favor da psicologia humanista, certo? Mas é só para uma questão de fazer um reflexo. Mas, acima de tudo, gente, uma coisa importante do que ir numa sessão, porque às vezes não tem dinheiro para pagar e às vezes o SUS não cobre esse tipo de profissional também. Aí você tem que pegar o psicólogo que tem a linha lá, que ele tá, né, embasado. Nem sempre o psicólogo também fala para você qual que é a linha. Às vezes ele não fala se é psicanálise, se ele é da análise do comportamento, que é Skinner, ou terapia cognitiva comportamental, que é o que mais está assim em voga. Às vezes ele fala que faz uma mistura de muitas teorias. Aí fica meio complicado, né? Né? Às vezes eu cheguei a ver no Instagram um psicólogo meio doidinho assim, que ele fala que eu não preciso provar nem falar qual que é a minha escola. Desculpa, eu já sou mais tradicionalista nessa parte, era ser importante porque aí eu já sei mais ou menos com o que eu também tô lidando, senão a pessoa faz uma mistureba. E querendo ou não, dependendo do psicólogo, ele pode ser o seu diretor de vida e dependendo ele pode manipular você. Aí você fica dependente a ele, né? Então tem coisas assim que a gente tem que observar muito, certo? Mas veja, gente,
Basicamente, o que que é análise? Um exame de consciência bom, assim, que você pode estar fazendo todo dia, que a Igreja Católica pede para você fazer. O que que eu fiz hoje? Fiz alguma coisa boa? Eu quis me mostrar para alguém? Aquele ato, aquela caridade, será que foi de fato uma caridade ou foi para mostrar, ó, tá aqui as trombetas para mim que eu tô deixando aqui 10 quilos de arroz, né? Omiti alguma coisa, dei as costas, gritei, xinguei, falei palavrão, forniquei com os olhos, né? Olhei e forniquei já de cara, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o pessoal anda quase seminu, né? Malhando os corpos, né? E às vezes aqui na internet também a gente vê umas coisas aradas, né? Fofoquei. Fazer propaganda num canal aí do Instagram. Fofoquei. Fofoquei, denegri, prejudiquei. Prejudiquei a mim. Mas por que que eu fiz isso, né? Entendeu? Então, quando a gente tá aberto para isso, a gente pode estar melhorando na caminhada, né? Quem sou eu também para falar, né? Vocês me aguentaram aí um tempinho, aí uns meses atrás, tá o estado, um caos que eu tava, um caco mesmo. Eu não gosto muito de estar falando esse tipo de coisa, porque eu não sou psicóloga. Eu tenho que fazer o meu exame de consciência para mim mesmo, né? Tipo, deixa eu pensar bem aqui. E aí eu resolvi falar de trechos de livros, né, que eu tenho em casa mesmo, que é uma forma também de eu me lembrar do que eu já li, de voltar a estudar e evitar de ficar falando bobeira. Por isso que tem muito aqui, no caso, né, uma pasta grande que tá em privado, porque desde 2018 falando besteira, ainda mais com o coronavírus, né? É para deixar todo mundo pirado mesmo. Aí, antes que todo mundo fique nervoso com as minhas oscilações, né, emocionais, eu tenho que segurar a onda e ainda assim gravar num dia que eu esteja bem. Médio, né? Que eu não esteja muito alterada, né? Mas assim, para finalizar o áudio, você que rezou por mim, que ficou preocupado aí comigo nesses tempos, atualmente o que eu tô tendo são reações físicas, assim. Às vezes é uma coisa assim, tipo, que o corpo reage de forma física. Às vezes como diz, é dor muscular, um desarranjo e tal, dor de cabeça e tal, dores, e isso físico não tem problema. O problema é quando atinge o emocional, que aí, né, eu saio do prumo. Mas essa parte já parou, eu espero que eu não tenha mais. Porque eu tenho que domar todas essas coisas da mente, da minha mente, né? Que vêm e vão, esses pensamentos ruins e tudo. E às vezes pensamento muito feliz também não me faz bem. Eu tenho que tomar muito cuidado com certos pensamentos felizes, assim. Porque pode me fazer cair em certos erros. Então, primeiro fazer um autoconhecimento, né? E eu quero agradecer quem rezou por mim e quem reza por mim. Muito obrigada. Que Deus retribua 1000 vezes para você com uma conversão, que Deus olhe para você e sua família. Então eu só tenho a agradecer. Do final do ano passado para cá, até 2 meses para trás, foi um período bem complicado que eu passei, porque me revoltei muito, assim. Mas também eu tive que tirar muitas coisas que eu tinha na minha cabeça, daquelas ideias agarradas, coisas que, tipo, moldes, né? Tipo, que eu colocava uma situação, não, tem que ser desse jeito. Não, não precisa mais. É a realidade tá me mostrando isso, não adianta. Então, não existe certas formas de silicone como bolo para a vida. Não existe. A gente tem que ver o que a realidade apresenta e tomar cuidado com as coisas externas que podem nos prejudicar, pode me prejudicar na caminhada, que pode me desanimar. Tem dia que eu acordo assim sem vontade nem para gravar, gente. Mas aí depois eu penso, não. Tem gente que tá me ouvindo, né? E o objetivo não é só dar esse suporte ou, sei lá, dizer, eu sofro que nem todo mundo. Não é isso. É a liturgia da palavra, né? Então eu não posso tirar o foco disso. Mas você que está sofrendo, olha, eu só vou dizer, tá todo mundo sofrendo. Tá todo mundo padecendo. Tá todo mundo com umas ideias fixas, não tá entendendo o que tá acontecendo com a vida. O manual que a gente aprendeu com os nossos pais, nossas avós, parece que foi rasgado, jogado fora pelo mundão. O mundo está ditando regras e nós estamos perdendo nossas referências. Isso é muito grave, certo? Então, não é só você, só que a gente precisa ter uma base, um foco. Qual que é o nosso foco? É Jesus.
Então, sempre, gente, é Jesus, de mãos dadas com Nossa Senhora e São José. Pronto. Tá? Tá certo? Então, se eu lembrar para o próximo áudio, eu vou repetir, mas eu já vou deixar também dado engatilhado aqui uma coisa muito importante. Primeira coisa, você que acompanha o canal Apelos Urgentes, não sei se você tem ouvido, como é que eu vou chamar o rapaz, o senhor lá? É o vidente, né, de Nossa Senhora de Anguera, né? Ele tem falado coisas que preocupam um pouquinho. Não é ele, Nossa Senhora tem falado para ele, né? Senhor Pedro Regis. É de ficar meio preocupado, tá? Outra parte, assim, isso aqui no YouTube. Ainda aqui no YouTube, eu descobri, eu acho que realmente é o canal do Padre José Augusto da Canção Nova. Você deve saber de quem que eu tô falando, né? Ele montou um canal do YouTube, eu não sabia, desde março desse ano, e tem sido uma bênção. Então, para você que não tem acompanhado as homilias do Padre José Augusto, até não tenho acompanhado tanto a Canção Nova Play, mas eu acho, porque ele fazia, sempre era colocada a homilia das 7 horas, não era das 7 horas, acho que um pouco antes, das 6 horas da manhã, né? Ele fazia a homilia e era mostrado lá na Canção Nova. Eu acho que não tá mais, então aí ele montou o canal no YouTube. É dele mesmo. Dá para ver que ele tá gravando. Então, você que assim, gosta muito das palavras do Padre José Augusto, ele tem um canal, procure aqui, Padre José Augusto Oficial, tá? Quando você olha lá no sobre, o canal é montado desde 1º de março desse ano. Acompanha lá, você não vai se arrepender, tá? Ah, outra coisa, por falar em Padre José Augusto, uma coisa, eu acho que, não sei se já foi, eu acho que já foi. Ele fez, estava programado para julho, um retiro dele, ele que é seu pregador, no Mosteiro da Ressurreição aqui na cidade de Ponta Grossa. Não é região metropolitana, é um pouco mais distante, né? A gente chama de Campos Gerais. E eu fiquei assim admirada quando eu soube, porque foi alguns meses atrás, e até ia comentar com vocês, então eu estou comentando agora. Porque o Mosteiro da Ressurreição, aqui de Ponta Grossa, é dos mosteiros dos monges beneditinos de clausura, que cantam sabe aqueles salmos cantados que você ouve na liturgia das horas e tal, que tem pela Paulus? Então, é gravado pelos monges do Mosteiro da Ressurreição aqui de Ponta Grossa. Quando eu falo Ponta Grossa, é a cidade aqui do Paraná, né? Próxima a Curitiba. E não é que ele estava programado o retiro do Padre José Augusto da Canção Nova lá? Então, para você ver como são as coisas, né? Os monges beneditinos, eles não estão alheios à vida monástica. Eles sabem o que está acontecendo no mundo, até porque eles têm uma página no Instagram, eles têm um perfil no Instagram, né? Vendem velas, vendem alguns produtos, inclusive tem uma loja lá. Vendem até roupa com a medalha de São Bento e tal. Eu fico, né, nossa, nossa, monge beneditino chamando, né? Padre José Augusto, né? Então, para quem não conhece, Padre José Augusto deveria conhecer. Padre José Augusto já falou com o Dom Odair José. Aliás, em algum momento eu vou falar também do bispo Dom Odair José, né? Dom Odair José é da cidade de Formosa, lá da Diocese de Formosa, que eu saiba ele não tem livros, mas é uma ótima indicação também para ouvir as palavras, né, de um bispo, Dom Odair, né? Agora chega, né, gente? Já indiquei bastante, já falei bastante, então, ó, tá? Respira fundo e segue em frente. Paz e bem, viu? Fiquem bem todos vocês.